Olá pessoal, hoje falaremos sobre a plataforma Questione. Nesse momento de implantação, nós devemos frisar que basicamente o professor deve dominar três aspectos para poder utilizar ao máximo as funcionalidades da plataforma. O primeiro aspecto é estruturar bem as questões, elaborar bem as questões, formulando questões contextualizadas, com situação-problema, com um comando muito claro. Tá? O segundo aspecto é determinar bem o grau de dificuldade dessas questões. Nós classificamos as questões basicamente em 3 graus, fácil, médio e difícil, e utilizamos a taxonomia da aprendizagem como suporte para determinar esse grau de dificuldade. E o outro aspecto muito importante, tão importante quanto, é aprender a vincular bem as questões de prova aos objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem são ações cognitivas que os alunos executam na avaliação, que são solicitados na avaliação, a partir de questionamentos, a partir das questões elaboradas pelos professores. É o que se quer avaliar do estudante. Então, é muito importante que o professor saiba vincular esses objetivos para que no final o sistema possa gerar informações fidedignas acerca dos resultados acadêmicos dos estudantes. Então, é simples de usar, a plataforma é muito intuitiva, vocês verão isso, e nós daremos todo o suporte para que vocês utilizem ao máximo as ferramentas que a plataforma Questione oferece. Então, no tutorial hoje abordaremos esses 3 aspectos: elaboração, grau de dificuldade e vínculo com os objetivos de aprendizagem, mas vocês estarão recebendo sempre diversos outros tutoriais, oficinas e suporte, tanto nosso como da instituição. Então, eu espero que vocês gostem, aproveitem aí o tutorial explicativo sobre como melhor elaborar as questões que devem ser inseridas na plataforma Questione. A plataforma Questione vincula as avaliações aos objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos e grau de dificuldade. O conteúdo programático é objeto do estudo, o grau de dificuldade nós utilizamos como suporte metodológico à taxonomia da aprendizagem de Bloom. Agora, para vincular os objetivos de aprendizagem, o professor deve observar alguns aspectos. Primeiro, os objetivos de aprendizagem eles podem ser classificados em objetivos de aprendizagem específicos e objetivos gerais de aprendizagem. Os objetivos específicos são aqueles que nós vinculamos às questões de prova diretamente. Eles podem ser classificados em conhecimentos, habilidades e atitudes. A classificação e o entendimento dessa classificação vocês poderão observar nos nossos manuais. Para exemplificar, aqui nós vemos na parte central um objetivo de aprendizagem geral: conhecer e compreender a anatomia do corpo humano. Como vocês podem ver, os verbos utilizados são verbos considerados não mensuráveis. Afinal de contas, conhecer a anatomia do corpo humano é algo muito genérico. São muitos os conhecimentos e as habilidades e as atitudes que devem ser demonstradas para identificar que o estudante realmente conhece a anatomia do corpo humano. E aí, nós podemos verificar que alguns desses objetivos específicos podem ser citar e localizar individualmente os ossos cranianos, identificar os músculos responsáveis pela respiração, correlacionar funções e as estruturas dos músculos da face, identificar os órgãos do sistema endócrino, entre muitos outros. Então, esse é o objetivo geral. E esses, ao redor, podem ser considerados objetivos específicos. Então, é importantíssimo que o professor vincule cada questão de prova a pelo menos um objetivo específico de aprendizagem, para que possamos coletar essa informação e identificar dentro de um conjunto de outras informações se aquele aluno está realmente evoluindo e demonstrando que conhece a anatomia do corpo humano. Quanto ao grau de dificuldade,
é muito importante levar em consideração a taxonomia de Bloom, a taxonomia da aprendizagem de Bloom, revisada por Anderson, onde nós temos o domínio cognitivo subdividido em duas dimensões: o aspecto substantivo, representado pela dimensão conhecimento, e o aspecto verbo, representado pela dimensão dos processos cognitivos. O conhecimento, ele pode ser classificado, a dimensão conhecimento, ela pode ser classificada em conhecimento factual ou efetivo, conceitual, procedural e metacognitivo. O conhecimento factual ou efetivo, ele está baseado em assuntos, em temas que tem como tipo de conteúdo material de aprendizagem composto por dados, fatos, acontecimentos, ocorrências, experiências. Já o conhecimento conceitual está relacionado ao material de aprendizagem composto por definições, por conceitos, regras, explicações. O conhecimento procedural ou procedimental, ele está relacionado às atividades e às situações, ferramentas e recursos práticos. A descrição da prática, de técnicas, é um exemplo de conhecimento procedural. Já o conhecimento metacognitivo está relacionado a conteúdos, materiais de aprendizagem compostos por informações que estimulam o raciocínio, a crítica, a descoberta, a solução de problemas por parte do estudante. E essas soluções auxiliando na tomada de decisão. Então, basicamente, analisando a taxonomia de aprendizagem, nós podemos inferir que quando o conhecimento trabalhado ele é efetivo, ele exige a capacidade do estudante apenas de recordar algo ou de lembrar algo. Quando ele é conceitual, ele pode remeter o estudante à capacidade de, além de lembrar e recordar algo, mas também entender. Quando o conhecimento ele é procedimental ou procedural, ele leva o estudante à capacidade de aplicar e ou analisar aquele conhecimento. Já quando o conhecimento é metacognitivo, o estudante terá de ser capaz de avaliar e até mesmo criar soluções. Analisando essa pirâmide, verificamos que a maneira mais fácil de classificar é observando o domínio cognitivo e correlacionando com o conteúdo de acordo com o domínio conhecimento. E aí verificamos que questões que exigem do estudante a capacidade de lembrar e ou entender, nós classificamos como fácil. Questões que exigem do estudante a capacidade de aplicar e ou analisar, classificamos como grau de dificuldade médio. E questões que exigem do estudante a capacidade de avaliar e ou criar, difícil. A taxonomia da aprendizagem ela é hierárquica. Para que o estudante tenha a capacidade de entender, é claro que antes é necessário que ele tenha a capacidade de lembrar. Para ele ter a capacidade de aplicar, é preciso ele entender. E assim por diante. Então, dessa forma, metodologicamente, nós padronizamos a inserção de questões na plataforma Question de acordo com a taxonomia da aprendizagem. Posteriormente, a plataforma será capaz de identificar o índice de dificuldade das questões a partir do grau de acerto dos alunos dessas questões. E poderemos cruzar tais informações com aspectos metodológicos na elaboração das questões. Pessoal, quanto à estruturação das questões, eu separei um exemplo aqui bem simples para que possamos entender como cada questão deve ser estruturada e inserida na plataforma Questione. Eu dividi o texto do enunciado desta questão em 3 partes. A primeira parte trata-se do contexto. O médico da unidade básica de saúde é acionado pela enfermeira por solicitação dos pais, para averiguar uma possível reação pós-vacinal num lactente de 2 meses do sexo masculino. Vejam que o autor da questão ele leva o estudante para um local, para uma situação prática, para que o estudante foque no problema.
Ele não apresentou ainda o problema, ele apenas colocou uma situação prática para o estudante. Isso é muito importante, porque o estudante ele vai conseguir vislumbrar a necessidade do conhecimento abordado pelo professor na sua prática profissional. Além disso, o estudante vai focar mais no problema colocado pelo professor. Em laranja, observamos a parte do texto da questão que refere-se à situação-problema, que tem a função de desafiar o estudante, no contexto da questão, a responder algo, a um questionamento. Então, nessa parte da questão, o autor da questão fala: a mãe relata que, 4 horas após receber as vacinas programadas, a criança passou a apresentar crise de choro inconsolável que já perdurava por 3 horas. Observe que a situação contrasta com o contexto, desafiando o estudante a responder a questão. A última parte do enunciado é o comando, que nesse caso é uma resposta incompleta. O estudante terá que marcar a alternativa de resposta que completa a frase do comando. O comando deve ser curto, deve ser direto, uma linguagem clara e objetiva. Essas 3 partes fazem parte do enunciado da questão. O contexto, a situação-problema, eles podem ser colocados de formas diferentes, dependendo do modelo da questão. O manual de questões fornecido para vocês, professores, enumera e cita diversos modelos de questões, onde o enunciado pode ser contextualizado com gráficos, com tabelas, com imagem, problematizados também com imagens, com outras formas que não seja a linguagem escrita. Abaixo vemos as opções de resposta, as alternativas de resposta, onde devemos observar também algumas dicas importantes para que a questão seja bem elaborada. Primeiro é a equiparação do tamanho do texto, do tipo de linguagem, evitar colocar alternativas de respostas excludentes, absurdas muitas vezes, fazendo com que o aluno ele elimine aquela alternativa apenas por não ser plausível mediante o contexto da questão, a situação, problema colocada. Acho que essas são as principais dicas, mas é bom observar os nossos manuais. Lá vocês vão encontrar diversas dicas para melhorar a qualidade de suas questões. Esse é um excelente exemplo de questão bem elaborada, pelo menos do ponto de vista estrutural, que foi colocada no ENAD de 2007 do curso de Medicina. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Estaremos sempre à disposição.